Gente boa, a gente continua acompanhando o caso da mulher que teve as compras furtadas por um motorista de aplicativo aqui em Uberlândia. Lembra dessa história? Ontem no Balanço Geral a gente trouxe todos os detalhes desse caso, que essa senhora, essa mulher, a Catiúcia, ela chegou em casa no bairro Monte Hebron, depois de ter ido ao supermercado, e o motorista de aplicativo simplesmente foi embora, com as compras dela todas dentro do carro. Ela contou essa história aqui no Balanço Geral, a repercussão foi enorme, muitas pessoas resolveram fazer a diferença, mas nós estamos acompanhando a fundo tudo isso para entender o que foi feito pelas nossas autoridades e principalmente em relação a este motorista de aplicativo que já foi ouvido pela polícia. Atenção, motorista já foi ouvido pela polícia. Júnior Oliveira, junto comigo, nessa sexta-feira para trazer as informações no Balanço Geral e tem todos os detalhes, a repercussão desse caso. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse caso tem gerado muita repercussão, até mesmo para entender um pouco mais da intenção, né? Afinal de contas, esse motorista teria então tido essa intenção de levar essas compras dessa mulher, dessa trabalhadora, né? Comentou-se muito isso, não só aqui na televisão, mas também nas redes sociais, as pessoas buscando entender, é um motorista por aplicativo, será possível que esse cara teve essa intenção de cometer esse crime, não apenas esqueceu, arrancou com o veículo depois de um dia extenuante de trabalho, enfim, essas perguntas pairaram sim. Mas o que a gente traz de novidade nesse caso é que a polícia foi a fundo nessa história, conseguiu apurar, esse homem foi ouvido e a partir de agora a gente vai esclarecer tudo para quem está nos acompanhando aqui no Balanço Geral para a gente entender as circunstâncias desse caso que chamam muito a atenção não só pela sensibilidade, mas também pela atitude desse motorista por aplicativo. Nós estamos aqui com o Dr. Marcos Tadeu, que vai nos ajudar a entender agora um pouco mais, né, da situação desse crime, né, doutor? A pergunta que não quer calar, houve crime, não houve, como é que a polícia está tratando essa história? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Meu amigo, fazendo um balanço geral de tudo que ocorreu. O que nós temos? Uma senhora, empregada doméstica, salário mínimo, ela fez as compras do mês em um supermercado aqui no bairro Planalto. Como ela não tem veículo, exatamente por ser uma pessoa de baixa renda, chamou o Uber para poder levá-la até a sua residência. Compareceu ao local um Uber, um veículo Volkswagen Fox. Ela colocou as compras dela no interior do veículo. Ela foi para sua residência no bairro Monte Hebron. Chegando lá, quando ela foi descarregar o carro, a primeira leva para sua residência, o camarada o motorista do Uber, de 33 anos, a idade com que Cristo morreu na cruz, ele fecha a tampa traseira do porta-malas e evade do local, levando toda a mercadoria, tudo que a senhora havia comprado. Esse foi o grande detalhe, né, doutor? Quer dizer, ele viu a mercadoria, fechou o tapão. Exatamente. Usando do nosso juridiquês, podemos dizer que ele agiu com animus furandi. O que é o animus furandi? É a vontade de subtrair coisa alheia móvel, que é exatamente o crime de furto que está no artigo 155 do Código Penal. Ele subtraiu esses bens e evadiu do local. Aí entra a importância da informação em tempo rápido. A polícia foi procurada, nossos investigadores entraram em ação, mais um trabalho ímpar deles. Nós conseguimos localizar, primeiro, nós localizamos a proprietária do veículo. Ela falou, não, esse Volkswagen Fox é meu, me pertence, só que ele está alugado para uma pessoa que faz serviço de Uber. Nos passou os dados dessa pessoa, nós conseguimos localizá-la, levamos tal pessoa até a delegacia, ela foi reconhecida pela vítima e, ao ser interrogado, ele acabou confessando a prática de tal furto. Nessa história toda, o ponto principal é a solidariedade dos vizinhos da vítima. Sabendo que é uma pessoa humilde, que é uma pessoa sem posses, eles fizeram um mutirão e conseguiram, então, guarnecê-la com cestas básicas, com alimentos, para repor o que lhe havia sido furtado. A Polícia Civil agiu rapidamente, mais uma ação exitosa dos nossos investigadores, especificamente aqui da 6ª Delegacia. Conseguimos, então, em tempo hábil, localizar essa pessoa e, ao ser interrogado na delegacia, após o devido reconhecimento pela vítima, ele acabou ressarcindo-a pelo prejuízo causado.
Doutor, nesse depoimento que ele deu, não querendo normalizar a situação, que é revoltante também, até mesmo pela situação da vítima, mas ele conseguiu explicar o porquê não tinha comida em casa? O que ele conta? Só para a gente tentar entender o que passou na cabeça dele. Não, ele não deu detalhes. Ao perceber que a vítima havia reconhecido e que ele seria preso em flagrante, ele resolveu ressarcir o prejuízo à vítima. Acho que o ponto principal é exatamente o quê? A vítima ter tido o seu prejuízo ressarcido. E também o exemplo que nós damos, de um lado nós temos um exemplo negativo, nós temos um exemplo positivo de outro. Quando os vizinhos, então, pagaram, fizeram um arrastão por termo pejorativo, fizeram um mutirão e conseguiram, então, trazer alimentos para a vítima. E aí aquela frase, Rafael? O que tem o diabo para tirar, tem Deus para dar. E isso é o ponto principal. Exatamente. Nessa mesma linha que o senhor está dizendo aí, a gente vai lembrar também, Rafa, que ainda ontem, um grupo de motoristas por aplicativo ali foram conversando através do aplicativo de mensagens. E aí formaram uma verdadeira força-tarefa, em comboio, foram até a casa da vítima. Eu acho que essa talvez tenha sido a maior das respostas, mostrando que nem todo motorista por aplicativo age desse jeito. Eles estão manifestando aí que é um trabalho sério e que, infelizmente, como em toda a categoria, como em toda a área, tem essas pessoas que têm esse tipo de atitude. Agora, doutor, eu gostaria de voltar novamente ao depoimento desse rapaz. A partir de agora, como é que vocês vão tratar desse caso? Foi aberto o inquérito? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Pois bem, o furto é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a autoridade policial, o delegado, tomando conhecimento da prática do crime, ele de ofício tem que instaurar inquérito policial. Então, o inquérito policial já foi instaurado e em breve será encaminhado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, com elementos suficientes para que o Ministério Público possa oferecer denúncia contra esse camarada e posteriormente o Poder Judiciário possa exarar uma sentença penal condenatória. As pessoas questionaram também, não foi preso em flagrante porque não havia também, o tempo ali já teve um lapso temporal considerável. Exatamente. Quando nós vamos analisar o caso em concreto, nós temos que ficar atentos aos pressupostos legais para que seja lavrado ou não o auto de prisão em flagrante. No caso específico, a autoridade policial, analisando o caso, ele percebeu que ali seria um caso específico, de instauração de inquérito policial, o que de fato ocorreu. E um ponto importante também que pelo menos ele ressarciu esse dano aí à vítima. Primeiro ponto, a questão do ressarcimento. O juiz, quando for fazer a dosimetria da pena, ele tem que considerar o quê? O papel, a ação do delinquente, o papel do réu. Primeiro, ele ter confessado espontaneamente a prática do crime, que por si só é uma atenuante genérica. E dois, a questão do arrependimento posterior, quando ele ressarce à vítima o prejuízo que lhe foi causado. Doutor, muito obrigado aí, pelos esclarecimentos, trazendo informações novas aí, Rafa, desse caso que chamou muita atenção, o caso dessa senhora aí que teve as compras furtadas, levadas por esse motorista, mas ao fim dessa história, pelo que a gente percebe, apesar de tudo, temos aí um lado positivo que, associado aí à ação da polícia, que foi muito importante na identificação e também na abertura dessa investigação, é a solidariedade, que somou muito aí nesse caso, que realmente tem emocionado muita gente. E que sirva de exemplo, Rafa, para essas pessoas entenderem que a polícia está atenta, as pessoas estão atentas, os vizinhos também ajudaram muito aí a polícia, câmera de segurança, enfim, uma série de informações que foram passadas para a polícia, e aí resultou, esse homem teve que se explicar na delegacia e agora vai enfrentar esse processo aí, que sirva de exemplo. Exatamente. Agradeço, por favor, o Dr. Marcos Tadeu, o grande Júnior Oliveira, junto com a gente, explicando sobre esse caso. E deixa eu fazer um agradecimento especial, Júnior. Primeiro a Catiúcia. Catiúcia, um abraço para você. Que bom, que depois de todo esse pesadelo que você viveu, que você passou, agora você percebeu que existe muita gente boa, gente que faz o bem, gente que pensa no próximo. A partir do momento que ela conversou ao vivo aqui com a equipe do Balanço Geral, a gente já percebeu uma grande mobilização de pessoas, muitas e muitas querendo ajudar, querendo de alguma forma ajudá-la, e foi feita aí uma grande corrente. Então deixa eu agradecer imensamente você que está do outro lado nos assistindo todos os dias. Obrigado por não só acompanhar as notícias, as informações que nós damos aqui, mas principalmente por mudar um pouquinho de atitude,
olhar ao próximo de forma diferente e ajudar o próximo. E foi isso que a gente percebeu, tanto de motoristas de aplicativo que estavam extremamente preocupados com tudo que tinha sido noticiado, com tudo que aconteceu com essa senhora, com essa empregada doméstica, e indignados ao mesmo tempo por esse tipo de atitude envolvendo especificamente uma pessoa que trabalha como motorista de aplicativo, e resolveram se unir para ajudar e fazer a diferença. Deixa eu agradecer os vizinhos do bairro Monte Hebron. A gente já teve a informação de uma mobilização que aconteceu logo depois que o programa, contou a história da Catiúcia aqui. Muita gente foi para lá, para a casa dela, para levar mantimentos, para conversar com ela, para prestar algum tipo de solidariedade. E é aquilo que eu disse ontem, uma lata de óleo, um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, um pouco de cada, a gente pode fazer a diferença. E a diferença foi muito maior, né, Catiúcia? Muito, muito, muito maior. Então, obrigado aí pela confiança com o nosso trabalho, obrigado pela confiança com o Balanço Geral. E é bom demais contar esse tipo de história e principalmente perceber que existem pessoas que pensam no próximo, que querem fazer o bem. E agora, esperamos que a Justiça faça a sua parte em relação a esse caso. E o motorista, a partir do momento que percebeu também toda essa repercussão, foi encontrado pela polícia, se explicou, pagou para ela o valor que ela tinha gasto nas compras. E agora a Justiça vai resolver esse caso. Mas principal, tem muita gente do bem. Tem muita gente do bem. Muita gente do bem. Sério, isso é bom demais. Aquece o nosso coração.